Olá, bem-vindos à disciplina de algoritmos e hoje vamos em direção à programação de computadores. Então, vamos fazer uma revisão do vídeo passado, falar sobre a linguagem Python, que é a nossa ferramenta de trabalho, o ambiente de desenvolvimento, que é o Replit e o idle. Então, a gente viu na aula anterior que a capacidade de propor uma solução algorítmica para um problema é uma das habilidades do pensamento computacional, em conjunto com a decomposição, abstração e reconhecimento de padrões. Agora a gente vai dar um passo adiante para entender como transformar esses algoritmos em programas de computadores. Para isso, iremos usar uma linguagem de programação, que pode ser entendida como um conjunto de regras que define como armazenar, acessar e processar os dados. A linguagem que a gente vai utilizar nessa disciplina é a linguagem Python. A linguagem Python ela foi criada a partir de 1991, mas ela tem se popularizado muito nos últimos 5, 10 anos. Então, alguns novos estudantes até acham que Python é uma linguagem nova, mas não, ela é uma linguagem tão antiga quanto o Java, porém ela se popularizou muito nos últimos anos. Ela foi criada por esse desenvolvedor, Guido van Rossum, e ele deu esse nome, essa linguagem, em homenagem ao grupo humorístico britânico Monty Python. Então, não tem de fato a ver com a serpente, mas depois acabou a serpente virando um dos símbolos de fato da linguagem. E essa linguagem é uma linguagem de altíssimo nível, então a gente, ao invés de trabalharmos com linguagens conhecidas, por exemplo, no Brasil como a linguagem Portugal, essa linguagem ela é de tão alto nível quanto, e a gente tem essa possibilidade de já visualizar a execução dos nossos programas e já de fato aprender uma linguagem que tem uma utilização no dia a dia. Então a gente vai trabalhar com a linguagem Python, então a versão 3 dela, e a gente pode utilizar como ambiente online o Replit, o CodeSculptor, o CodeSculptor inicialmente era para a versão 3, e até o próprio Colab do Google, dá para a gente trabalhar também online. O Colab ele já vem com um monte de módulos instalados, e principalmente para quem está estudando Data Science, Ciências dos Dados, é um ambiente ideal. Para nosso caso aqui, o indicado é a gente utilizar o Replit. Então, a grande vantagem do Replit é que a gente tem um ambiente online, vocês podem compartilhar o código de vocês de forma muito fácil com outros amigos, tirar dúvidas com os tutores. Porém, a gente depende de uma internet. Vocês podem também instalar o próprio Python, acredito que a maioria deve ter Windows, e aí quando você instala a versão do Windows, tem aqui o link no slides, vocês podem clicar aqui para baixar, ele já vem com um ambiente de desenvolvimento bem básico, chamado idle, que é o suficiente também para a disciplina. Usuários mais avançados podem usar outros ambientes, como PyCharm, VS Code ou Spider. Aqui eu foco no Replit como ambiente online e o idle como um ambiente offline. Então, o caso do idle pode ser bastante interessante para aquelas pessoas que talvez a internet não funcione muito bem, e você tem um ambiente local para vocês trabalharem, talvez seja mais fácil, mas vocês podem, em qualquer momento, compartilhar o código local de vocês com o ambiente online e vice-versa. Então, para trabalhar com Replit, primeiro vocês precisam criar uma conta. É bastante importante essa etapa, pessoal, porque, de fato, o Replit não te obriga você criar uma conta. Você pode trabalhar e programar, utilizar o Replit sem uma conta. Mas o interessante é você ter uma conta, porque vai ficar sempre salvo todos os códigos que vocês escreverem, fica muito mais fácil vocês recuperarem.
Caso vocês não tenham uma conta e comece a programar, o computador desliga ou perde a conexão e vocês, sei lá, talvez voltem no navegador, vocês podem perder aquela URL, né, que está relacionada ao teu código. Então, é muito indicado vocês terem um ambiente, logarem para ter todo aquele histórico de tudo que vocês programaram durante a disciplina. E aí vocês podem usar contas que vocês já têm. Provavelmente vocês têm já uma conta no Google ou uma conta no Facebook. No curso aqui na universidade vocês têm até a conta da UFMA, né? Então vocês podem usar também como do Google ou pode usar o Facebook ou o GitHub. O GitHub é um ambiente que talvez vocês ainda não conheçam, mas com certeza vocês vão acabar tendo em algum momento uma conta lá no GitHub, né? Que é um repositório, né, de projetos de código aberto, né? E funciona também como quase como uma rede social, né? Então os desenvolvedores podem se encontrar e podem demonstrar o seu portfólio, o que vocês são capazes de desenvolver através do GitHub. Então, no meu caso aqui, eu estou mostrando um caso, eu tivesse escolhido, por exemplo, a conta do Google, né? Então vocês já podem selecionar a conta, o usuário que vocês vão utilizar, e aí ele já vai entrar. E aí, logo que vocês já escolheram a conta, vocês já vão ter esse ambiente, né? Que vocês podem aqui criar um novo repositório, né? Desculpa, falei GitHub, falei repositório, mas um novo REPL, né? Então, aqui dentro do Replit, os teus projetos são chamados de REPL. E aí, quando você cria um REPL, esse ambiente dá suporte a diversas linguagens. Então, a maioria das linguagens utilizadas no dia a dia estão aqui. Dificilmente você não vai encontrar uma linguagem que você precise aqui. Somente linguagens muito exóticas que não estão aqui, mas linguagens até modernas, todas são lançadas, eles acabam incorporando aqui no REPL. Então é um ambiente muito, muito bom mesmo. Então, você pode, nesse mesmo momento, já digitar o nome do projeto, né, do seu REPL. Caso você não faça isso, ele vai gerar um nome aleatório. Só para a gente ter uma ideia do ambiente, né? Então, esse é o ambiente do REPL. Você tem aqui algumas áreas, né? Então, você tem aqui essa área de painel principal, né? Então, aqui você pode visualizar tanto os arquivos que você está trabalhando. Tem aqui algumas configurações, né? Inicialmente, a gente não vai utilizar essas configurações, inclusive banco de dados, tem várias coisas aqui. O mais importante aqui é essa parte de arquivos, por enquanto. Você tem aqui, nesse ambiente 2, o editor de código, onde a gente vai estar programando, escrevendo nossos scripts. Quando você clicar aqui no 4, né, que é o botão de execução, você vai visualizar o resultado aqui no console, né? Então, essa saída e shell. Ou console, né, para a gente separar o console e shell aqui. O console aqui, a gente vai trabalhar bastante com esse console, porque no Python você tem um ambiente interativo, você consegue digitar expressões, ele avalia e retorna para você o resultado. Então, nas primeiras aulas, a gente vai utilizar bastante esse ambiente e eu recomendo vocês explorarem bastante para entender bem como funciona cada operador e cada expressão. E aqui no 5 aqui a gente controla o que a gente está selecionando. Então, por padrão, está selecionado arquivos, né? A gente poderia selecionar outras opções, mas durante o nosso curso aqui a gente vai estar, na maioria das vezes, selecionado o arquivo mesmo. Então, se a gente quiser rodar um script, né? Então eu indico vocês, depois desse vídeo, experimentarem isso também, né? Então vocês podem ir lá no ambiente, criar um REPL, escrever aqui o clássico Hello World, né? Então print Olá Mundo, e aí vocês vão visualizar, mandar executar e vai visualizar a execução do teu programa aqui. Então o primeiro programa, né, ninguém esquece. Aqui tem um outro código, né? Então vocês podem clicar nesse link e vocês vão ter acesso a esse código aqui bem básico, que eu peguei de uma das referências, né? Aprendendo computação através do Python, que gera aqui
esse padrão aqui, bastante interessante, né? E usa como referência as tartaruguinhas, né? Então você vai imprimindo tartaruguinhas na tela. Então esse Turtle, ele é muito próximo de uma linguagem de programação chamada Logo, né? Que era usada como uma possível linguagem para aprender programação, né? Principalmente para crianças. E o ambiente Turtle ele oferece isso. Então a gente pode criar uma tartaruga, a gente pode movê-la para a direita, mover para a esquerda, tantos pixels para a direita, tantos pixels para a esquerda, e aí a gente pode gerar esse padrão e a gente consegue visualizar. Então é bastante interessante, né, essa biblioteca, e para aprender programação é bem interessante também. Então, se vocês quiserem visualizar, basta clicar aqui nesse link e que vocês vão ter acesso. E como eu falei com vocês, uma outra forma da gente trabalhar com Replit é interagindo com o console, né, no caso do Python. Nas primeiras aulas a gente vai ver bastante isso. Estou sempre elaborando aulas práticas e nessas aulas práticas a gente utiliza o ambiente Replit, né? Então é como se fosse uma calculadora bem poderosa, né? Então a gente pode colocar os valores, apertar Enter e ele vai avaliar. Então você coloca uma expressão, Enter e avalia. Como funcionam essas expressões, a gente vai ter a outra aula para a gente trabalhar esses conceitos. Então, como eu falei com vocês, o IDLE é um ambiente bem simples de desenvolvimento, né, que já vem instalado por padrão no Windows. No Linux, a gente instala ele depois. Ele possui também um modo interativo e outro de script, né, similar ao IDLE. Então, quando você abre o IDLE, o modo padrão dele, né, é um ambiente interativo. Então, você pode digitar expressões aqui, né, eu digitei lá 5 mais 9, apertei Enter, 14, outra expressão e retornou 7.0. Ou a gente pode vir aqui, criar um novo arquivo, né, new file, digitar esse novo programa e depois a gente vai aqui run e manda executar esse programa. A gente vai visualizar também a saída da mesma forma do outro. Então, recapitulando, né, a ideia desse vídeo foi focar a apresentação da linguagem, né, e o ambiente de desenvolvimento que vamos usar nesse curso. Então entenda o Python como uma linguagem que a gente não está preocupado em aprender a linguagem, explorar ao máximo a linguagem, não. A gente está aprendendo a programar. E ao invés de a gente utilizar uma linguagem algorítmica, um Portugal ou outra linguagem que a gente criasse aqui para a disciplina, a gente já está utilizando uma linguagem de programação real. Então, no final do curso, a ideia é que além de saber o básico de programação, você já conhece uma linguagem real utilizada com bastante frequência nos ambientes atuais, aí, principalmente na área de ciência dos dados. Aqui algumas referências que vocês podem acessar, também estão lá na matriz curricular. E aí a gente encerra o nosso encontro. Até a próxima.